E é por isso que 90% das pesquisas hoje são descrições da realidade. Não tem nada de mal nisso, atenção. A descrição da realidade, o inventário da realidade é essencial para a pesquisa científica, ou se vocês quiserem teórica. É essencial. Mas isso não é produzir teoria, por favor. Isso é a condição para produzir teoria. E com isso, fiquem sabendo vocês os atentados à elaboração teórica quando se exige que um mestrado seja feito, depois dos cursos de graduação que temos, em 18, 24 meses. Ou uma tese de doutorado escrita em 30, 45 meses. Foi falado aqui pela Ivanete, quando me apresentou, abriu essa sessão, na universidade pública. A defesa da universidade pública não é uma palavra de ordem vazia. A defesa da universidade pública, sobretudo num país como este, é a defesa de um dos poucos canais de mobilidade social, vertical, ascendente, que pobres têm. Tradução, é uma escada para subir na vida, para deixar de ser miserável. Mas ela é, sobretudo, o único lugar onde se pode fazer pesquisa. Eu não defendo essa universidade pública do jeito que ela está, não. Eu acho que ela precisa de uma modificação estrutural. Mas mesmo esta que aí está, ruim, muito pior será sem ela. É aqui a chance de tornar sujeitos ricos. O que é esse sujeito rico? É um sujeito culturalmente formado. Ninguém tem que ser especialista em assuntos gerais, mas tem que ter um mínimo de erudição. Não pode achar que a ciência social começa com seu professor. Ela tem uma história, ela tem um acervo. Boa parte daquilo que lhes é apresentado como novidade, eu posso lhes garantir, é uma velharia, centenária. Mas vocês comem, porque ignoram essa história. Tem que estudar. Desculpem falar isso, mas é que eu não sei se as pessoas estão fazendo isso hoje. E para estudar tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Tem que ter condições. Tem que ter boa biblioteca. Hoje as pessoas não têm nem mais xeroteca. Nem xeroteca. Agora a coisa são as infovias. Com a quantidade de asneiras e de tolices que circulam por aí. É preciso tempo de reflexão. O professor não pode ter 40 horas, das quais 18 em sala, 18 em reunião e outras tantas para pura burocracia. Não pode. Estudantes têm que ter tempo de botar o traseiro na cadeira e refletir. Sujeito rico é aquele que pode apreender a riqueza desse objeto. E não é um sujeito rico para todo sempre. Eu vejo aqui algumas companheiras que têm, não é que são velhas, não. A Rosa não é velha, a Ivanete não é velha. Vou ver se está me escapando. Acho que nós três somos os decanos aqui do pedaço. Nenhum de nós é o mesmo de 2 anos atrás. A pesquisa, cada pesquisa, nos enriquece. E eu estou falando aqui de professores com cerca de 30 anos de prática acadêmica. A gente, há 30 anos atrás, era muito inculto. Falo pelos três, vocês não me deram autorização, mas eu falo. Como é que a gente foi se enriquecendo? Foi no estudo sistemático, na continuidade da pesquisa. O mestrado é a porta de entrada. Não acreditem naqueles professores
que orientaram as suas monografias de fim de curso, que diziam, você fez uma bela pesquisa, você fez bela pesquisa coisa nenhuma. Eu aprendi muito lendo, não aprendeu coisa nenhuma. O mestrado é a porta de entrada. É por isso que não se pede a uma dissertação de mestrado nenhuma originalidade. Uma orientação de mestrado pode, e ser muito boa, ser uma síntese do estado das artes. É a sua iniciação, ou pelo menos devia ser assim. Do doutor se exige maturidade, um enriquecimento maior, portanto, duas coisas se pedem a uma tese de doutorado. Autonomia intelectual, tem que ser autônomo. E, se possível, originalidade. Mas escuta, isso é uma trajetória. Depois vem a prática acadêmica, a prática da pesquisa. O sujeito não nasce rico. Ele se torna rico, ele se enriquece. Ele se enriquece com as experiências culturais, com a abertura de horizontes. Vocês devem estar achando que o Zé Paulo está delirando, né? Não estou não, queridos. Pega qualquer texto de Marx, qualquer. Vocês vão encontrar uma enorme referência cultural. De Homero a Dante, de Shakespeare a Goethe. Vocês acham que o Marx fazia isso para engrupir os amigos universitários? Marx não era universitário, não era acadêmico. Por que ele citava essa gente? Para dizer, como eu li? Não. É porque através da arte, eu estou dando um único exemplo, que é uma forma de conhecimento, ele instrumentalizava esse conhecimento para a sua pesquisa. Mas tornou-se um sujeito rico. Qualquer um de nós, lembre-se do negócio da liberdade, não é? Dadas certas condições sociais, qualquer um de nós pode constituir-se num sujeito rico, capaz de uma contribuição ao conhecimento da realidade, ao conhecimento de nós mesmos, que não seja apenas uma referência feita pelos amigos, na lógica do eu te cito, tu me citas, nós nos citamos, não é? Que seja algo substantivo. Qualquer um de nós pode fazer isso. Sabe por quê? Já está acabando o meu tempo, né? Da manhã. Este sujeito rico tem por trás, em Marx, a ideia de uma concepção democrática do conhecimento. O que é uma concepção democrática do conhecimento? Com estudo, reflexão e ampliação de horizontes, qualquer um de nós acede ao conhecimento. Qualquer um de nós pode conhecer teoricamente um determinado objeto. Dirão vocês, mas será que é importante defender uma concepção democrática do conhecimento? É. A ela se opõe uma concepção aristocrática do conhecimento. Não apenas querendo a constituição de puras elites intelectuais a partir de condições econômicas. Se fosse só isso, qualquer grande transformação política acabava com o aristocratismo. Mas tem mais. Tem aqueles que defendem a inspiração, a intuição. Essa moça escreveu uma tese inspirada. Não quero ler. Porque ela só pode ter sido inspirada, não é? Ou por Saulo, como ia para Damasco, né? O Senhor lhe apareceu, Saulo, por que me persegue? E ele aí, a ele foi dada a revelação. Mas só foi a Saulo. Ao Zé Saulo, o Senhor não apareceu. Ou então, ela teve inspiração,
Eu já lhes disse, eu trato isso com muito respeito. Minha mãe era kardecista. Ela teve inspiração num centro espírita. Mas um bocado de gente vai lá e psicografa. O Marx podia aparecer e nos dar continuidade do Capital, né? Não vai. Escuta, eu não estou brincando, não. Atenção. Eu não estou brincando. Quando a teoria só é dada aos eleitos, tem alguma coisa errada, não é? No domínio religioso, eu respeito isso, não é? Aos eleitos, aqueles a quem a divindade, Deus, fala diretamente. Não é? Lá no caso do Saulo, que é o caso mais conhecido, não é? E que, ele sinceramente, se converteu. O cara até hoje não conversou comigo. Mas isso não é grave. Agora, se eu começo a compreender a sociedade através de intuições, de inspirar, aqui não. Aqui é o árduo trabalho da pesquisa, que pode enriquecer um sujeito. Ninguém que mergulha na atividade de pesquisa, seriamente, não pontualmente, mas a universidade é para instituir a pesquisa contínua, não pontual. Ninguém sai da mesma maneira de uma pesquisa como entrou. Você se enriqueceu. Então este sujeito aqui, tem um papel extremamente ativo no processo do conhecimento. Ele não é um receptor, ele não é um espelho. Ele tem que se enfrentar com o objeto. É ele que realiza a reprodução do conhecimento. Mas atenção, ele não o faz arbitrariamente. É o objeto que determina o conteúdo do conhecimento. Dá para entender isso? O sujeito não põe nada no objeto, tira do objeto. Mas para tirar do objeto, ele tem que ter instrumentos que não estão lá no objeto. Estão no passado, estão no acervo, estão no patrimônio da área de conhecimento onde esse sujeito intervém. E é por isso que é necessário conhecer esse acervo. Não tem que conhecer a teoria da representação social do Durkheim para repeti-la, mas tem que conhecer para saber qual é o potencial de análise que ela oferece. Para puxar o exemplo para Marx, quem imaginar que vai ler todo Marx e vai encontrar solução para os problemas do capitalismo da entrada do século XXI, está completamente equivocado. Esse objeto, que foi o do Marx, 120 anos depois que Marx morreu, está metamorfoseado. Agora, quem quiser enfrentar esse objeto sem não conhecer Marx, não vai sacar nada dele. Eu não sei se eu estou respondendo à expectativa de vocês, mas sem essas considerações, não adianta falar em concepção teórico-metodológica de Marx.